Está no ar o AtivaCast, o destaque do dia com credibilidade e reflexão. Olá. Olha, quem nunca ficou horas parado numa rodovia por causa de obra, né? Aquele cenário barulho, poeira, trânsito lento. Acho que todo motorista já passou por isso. Ah, com certeza. É uma frustração quase universal. Pois é. E hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes. Por um lado, tem uma solução tecnológica que vem lá da Suíça, parece incrível, para justamente esse problema. Mas, por outro, Hum, tem uma provocação sobre como a gente define prioridades de investimento aqui no Brasil. exato. Então, a ideia aqui é entender como funciona essa inovação suíça, sabe? Ver o impacto que ela poderia ter e também decifrar essa reflexão que os textos trazem, comparando custos, aplicações, Brasil, Suíça. É uma combinação curiosa mesmo. Vamos lá então, destrinchar essa história. Perfeito. Porque de um lado a gente tem a pura engenhosidade, né? Tecnologia resolvendo um problema muito prático, como consertar a estrada sem parar tudo. Sim. E do outro lado, Essa discussão que as fontes levantam sobre as escolhas. Onde vai o dinheiro público, que a gente sabe que não é infinito, né? exato. Então a conversa vai tocar em eficiência, planejamento e até em visões de futuro para nossa infraestrutura, sempre com base no que os materiais apresentam. Ótimo. Então, vamos começar com a cena clássica. O canteiro de obras na estrada. Aquelas faixas bloqueadas, né? Velocidade lá embaixo. Desvios confusos. Isso. Desvios que às vezes nem são bem sinalizados. É receita para congestionamento e pior, para acidente também. Impacta tudo. Tempo, custo de frete, até o nosso humor, né? Totalmente. E é aí que entra a tal da Astra Bridge, a solução suíça que os documentos descrevem. Exato. Tem que imaginar assim, uma estrutura elevada, como se fosse uma ponte mesmo, só que temporária. Uhum. Ela é montada por cima do trecho da estrada que está em obras. Por cima? Como assim? Isso, o trânsito passa lá em cima, na ponte, e as equipes trabalham na pista original embaixo, protegidas. Nossa, parece coisa de filme, né? Mas os detalhes técnicos que eles dão mostram que é bem real. Muito real. É uma ponte móvel e os números impressionam. São 257 metros de comprimento. 257 metros é quase um quarteirão. É bem longa e tem 7,5 metros de largura, o que permite duas faixas de tráfego normais. E a altura embaixo, 4,5 metros. Espaço de sobra para as equipes, máquinas. E é modular, né? Pelo que entendi. Monta e desmonta. Isso, a ideia é essa flexibilidade. Mas não se engane, é um gigante, pesa mais de 1.200 toneladas. Uau! E o ponto-chave, para quem está dirigindo, a velocidade. Não precisa reduzir para quase zero, né? Não, os carros passam por cima dela até 60 km por hora. Bem diferente dos 20, 30 que a gente costuma ver em obra, né? Mantém uma fluidez, 60 por hora? Isso faz uma diferença enorme. com certeza. Porque o mecanismo é essa separação física, sabe? Tráfego em cima, obra embaixo. Totalmente isolados. E isso resolve vários problemas de uma vez. Exatamente. Acaba com um desvio complicado, reduz o risco de acidente ali na área da obra, tanto para o trabalhador quanto para o motorista. Sim, a segurança. E permite que a obra aconteça direto, 24 horas se precisar, sem ter que esperar a madrugada, aquele horário de menos tráfego. E quem desenvolveu isso? Foi o Departamento Federal de Estradas da Suíça, a Astra, eles que bolaram essa solução. O que eu acho fascinante é a mudança de perspectiva, sabe? Em vez de só tentar diminuir o transtorno do jeito antigo, eles redesenharam o processo todo. É isso. O foco é: a estrada precisa continuar funcionando, mesmo em manutenção. E quanto custa essa maravilha toda? Deve ser caro. É, tem um preço. Os materiais falam em 20 milhões de francos suíços por ponte. 20 milhões de francos. E em reais, tem uma estimativa? Tem. A conversão que os textos trazem dá algo em torno de 112 milhões de reais por unidade. 112 milhões de reais. Uau! É um valor bem alto, né? Olhando assim isolado. Sem dúvida. Mas aí a análise que os documentos fazem já entra com os benefícios para contrapor esse número. Certo. E quais são esses benefícios que eles destacam? Olha, são bem diretos. Primeiro, fim dos bloqueios de faixa, fim dos congestionamentos por causa disso. Segundo,
Não precisa mais de desvio improvisado, que confunde e às vezes causa acidente. Faz sentido. Terceiro, segurança. Muito mais seguro para quem está na estrada e para quem está trabalhando lá embaixo, porque estão separados. Menos interrupção, menos risco. Lógico. Aham. E tem mais. Eles apontam a redução do impacto econômico ruim das obras. Ah, como assim? Menos tempo parado no trânsito significa menos gasto de combustível à toa, né? Entregas chegam mais rápido, o custo da logística para as empresas diminui. Entendi. O efeito cascata. Exato. E por fim, a própria obra fica mais eficiente. Pode ser planejada e executada sem parar, talvez até termine mais rápido. Então, o argumento que a gente encontra nos textos é esse. O custo inicial é alto, sim, mas ele se pagaria com o tempo por causa desses ganhos todos. Fluidez, segurança, economia. Essa é a linha de raciocínio apresentada, exatamente. E numa visão maior, as fontes até sugerem que essa Astra Bridge não é só uma máquina esperta, é um sinal de uma mudança de paradigma mesmo, na forma de fazer manutenção de estrada. Uma mudança de como a gente encara a manutenção. Deixa de ser aquele transtorno inevitável para ser algo mais integrado. Isso, tipo, a manutenção faz parte da vida útil da estrada, mas não precisa ser um caos. Conecta com essa ideia de infraestrutura inteligente, sabe? Planejamento de longo prazo, pensando em minimizar o impacto ruim na vida das pessoas, na economia. É pensar na estrada como um serviço que não pode parar mesmo consertando. Perfeito, a tecnologia entra aí como uma ferramenta para viabilizar isso. Estrutura funcionando, isso nos leva direto para a comparação que os textos fazem com o Brasil, né? Como eles fazem essa ponte, sem trocadilho. Eles fazem um salto aí. Usam dados públicos de financiamento para a cultura para levantar a questão das prioridades. Citam especificamente, com base na Agência Brasil, que em 2024 foram aprovados 3 bilhões para projetos via Lei Rouanet. 3 bilhões em um ano. E falam de um valor acumulado também. Falam. O texto diz que, se somar os últimos 3 anos que eles analisaram, o valor via Rouanet passaria de 8 bilhões. 8 bilhões de reais. E é em cima desse valor acumulado, 8 bilhões, que eles constroem a comparação. Tá, e qual é a conta que eles fazem com esses 8 bilhões? A conta é simples. Pegam os 8 bilhões e dividem pelo custo estimado da Astra Bridge, aqueles 112 milhões por unidade. Ok. O resultado que eles apresentam é que daria para comprar aproximadamente 72 dessas pontes móveis suíças. 72 pontes móveis dessas. E qual seria a implicação disso para o Brasil, segundo essa lógica que eles apresentam? Bom, a análise vai além. Diz que 72 unidades seriam suficientes para dar, no mínimo, 2 pontes para cada estado brasileiro e para o Distrito Federal. E ainda sobrariam algumas. 2 para cada estado, mais umas extras. Isso. Criaria tipo uma capacidade nacional para lidar com obra em rodovia de um jeito muito mais eficiente, distribuída pelo país. E os textos chegam a listar os benefícios que esse investimento hipotético nas 72 pontes traria aqui para o Brasil? Sim, sim. A argumentação deles é que esse parque de pontes atacaria problemas que a gente conhece bem. Listam coisas como evitar aqueles nós gigantes no trânsito durante as obras, economizar combustível que hoje vai para o ralo nas filas, agilizar o transporte de carga. O famoso custo Brasil. Exato. Reduziria o custo das coisas no final. E, claro, mais segurança nas estradas durante as obras. É importante a gente frisar, como você disse, que essa é a comparação e a lista de benefícios que os autores dessa análise propõem, né? Eles usam a Ponte Suíça como exemplo para essa provocação sobre onde o dinheiro vai. Fundamental deixar isso claro. A provocação central deles, se a gente conectar os pontos, é que talvez um investimento em tecnologia para resolver um gargalo óbvio como obra em estrada pudesse ter um retorno econômico e social mais amplo, mais rápido do que outros investimentos. É essa a ideia que eles jogam na mesa. E como eles tratam a comparação em si? Porque colocar infraestrutura de um lado e cultura do outro pode ser delicado. Eles tentam se cercar disso. Os textos fazem questão de colocar uma ressalva bem explícita. Dizem que não é para criticar a cultura nem a lei rouanense. Ah, bom. O objetivo declarado é usar os números 8 bilhões aqui. 8 bilhões que poderiam ir para lá para acender um debate sobre prioridades nacionais. Onde investir? Entendi. E eles argumentam se existe alguma relação entre as duas áreas, infraestrutura e cultura? Argumentam sim.
desenvolvem a ideia de que uma depende da outra. Dizem que até a cultura precisa de estrada boa para acontecer. Como assim? Usam exemplos: o caminhão que leva ao cenário do teatro, o ônibus da banda em turnê, ou mesmo a gente, pessoa física, pegando a estrada para ir num show ou num museu. Se a estrada está um caos, até a cultura sofre com a logística. Então a infraestrutura seria tipo a base para tudo funcionar, inclusive a cultura. Essa é a lógica deles. Exatamente. Nessa visão, estrada boa não é só sobre economia, é condição para muita coisa acontecer. E aí, analisando de forma neutra o que eles fazem, eles estão aplicando aquele conceito de custo de oportunidade. Explica um pouco melhor como isso se aplica aqui, na visão que eles apresentam. Custo de oportunidade é basicamente o que você deixa de ganhar ao escolher uma coisa em vez de outra. Quando eles mostram as 72 pontes versus os 8 bilhões na cultura, a pergunta implícita é: que benefícios, menos acidentes, menos tempo perdido, menos custo logístico, o Brasil deixou de ter por não ter priorizado um investimento tipo a Astra Bridge nesses últimos anos? Não é dizer que um é melhor que o outro, mas mostrar que toda escolha de gastar dinheiro público tem uma renúncia embutida. Exatamente essa a ideia. E isso levanta a questão importante, né? Que os textos não respondem, só colocam. Que critérios deveriam ter mais peso na hora de decidir onde vão essas grandes verbas? Resolver gargalo urgente, retorno econômico direto, fomentar cultura e identidade, impacto social. São muitas variáveis. Muitas. A análise não crava uma resposta, mas usa a comparação para forçar a gente a pensar. Como a gente equilibra tudo isso? Qual a nossa visão de futuro? A sugestão que fica no ar é que, talvez, uma reavaliação com foco em eficiência e impacto sistêmico fosse necessária. Ok. Então, para a gente recapitular o que essa análise que a gente discutiu levanta. De um lado, a Astra Bridge como exemplo concreto, fascinante, de tecnologia resolvendo o problema antigo de infraestrutura, tornando a manutenção mais eficiente, menos caótica. Isso. E a partir daí, os textos usam isso para provocar uma reflexão sobre as escolhas de investimento aqui no Brasil. Pegam dados de financiamento cultural e perguntam se esse dinheiro não poderia ter ido para soluções tecnológicas para gargalos logísticos com outros impactos potenciais. Correto. A ponte suíça vira quase um símbolo, né? Não só da solução em si, mas de um futuro possível para as obras públicas. Um futuro com mais inteligência, menos transtorno. E a conclusão dos textos reforça a provocação. Sim, a síntese final deles mantém esse tom questionador. Não tem resposta fácil, é mais um desafio, que fica na pergunta, direta ou indireta. E aí, Brasil? Quando a gente vai começar a construir pontes literalmente para o progresso? Essa é a questão que a análise deixa para a gente pensar. Uma reflexão forte mesmo para fechar a análise desses materiais de hoje. Sem dúvida. E ficar aqui o nosso convite de sempre, né? Para que cada um continue essa reflexão, quem sabe com uma pergunta a mais. Se a Astra Bridge pode mudar a manutenção de estrada, que outras áreas essenciais da nossa infraestrutura, talvez saneamento, energia ou até conectividade, poderiam ser revolucionadas por tecnologia focada? E que tipo de conversa sincera sobre prioridades, custos e benefícios a gente, como sociedade, precisaria ter para fazer essas mudanças acontecerem de verdade? É uma boa pergunta para se pensar. Agradecemos a companhia nesta análise e até a próxima.